Olá, guerreiros! Eu aqui de novo em mais um vídeo pro dia de trade. Na minha opinião, o vídeo mais importante até aqui, né? Eu nos 3 primeiros dias tive um pequeno lucro no primeiro dia, no segundo dia um lucro maior e no terceiro um lucro ainda maior. Então foram 3 dias de green. E no terceiro dia, ou melhor, no quarto dia, um dia de red. Mas esse red traduz muito daquilo que eu tenho de dificuldade na parte psicológica. Vamos para a vinheta e depois eu entro em mais detalhes. Pois é, como eu vinha falando, esse é o vídeo, na minha opinião, mais importante, né? Porque traduz exatamente aquilo que eu fui nesses últimos anos, né? De dias de lucratividade que determinado dia eu desando, deixo o emocional tomar conta e acabo perdendo aquilo que eu lucrei e muitas vezes a minha banca inicial, né? Então, nesse quarto dia aconteceu exatamente aquilo que me fez quebrar várias vezes, né? Fez quebrar várias bancas e que me impediu de ser consistente. É até bom que isso aconteça, porque, como eu falei para vocês e nos vídeos anteriores, nos artigos iniciais, eu falei muito dessa questão que eu estava estudando, né, essa parte psicológica. Inclusive, agora eu vou dar início ao curso, na verdade, já dei início ao curso da psicóloga do trader, da Jéssica, psicóloga Jéssica. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou deixar também o link do Instagram dela, para que vocês possam estar acompanhando o trabalho dela. Muito bom. Vocês já vão conseguir ver muitas coisas importantes para a gente no conteúdo gratuito, mas ela, de tempos em tempos, ela dá um curso agora, né? Que é para nós nos tornarmos o que ela chama de trader alfa. O nome do curso é Consistentemente, né? Para que a gente possa superar a parte emocional, psicológica que nos distancia dos bons resultados. Então vou deixar o link para vocês estarem acompanhando o trabalho dela. Então dei uma estudada sobre inteligência emocional naquele período em que eu parei, né, de trabalhar. Para quem acompanha desde os primeiros artigos, vai lembrar do que eu disse, né? Que na minha opinião e na minha visão, o que me distancia dos bons resultados é a questão do lado psicológico, né? E eu preciso fortalecer isso para alcançar a consistência. E ontem foi o que aconteceu foi muito mostrou isso, né? Mostrou isso que eu ainda preciso melhorar e evoluir nesse quesito. No jogo que eu iniciei, né, das 11 da manhã, Juventude Flamengo, no primeiro tempo eu vi o campo encharcado, né? E aí o que que acontece? O Flamengo, todo mundo sabe que é um time de posse de bola e velocidade, né? E um campo encharcado dificulta tanto a velocidade, né? Com o Bruno Henrique, o Vitinho pelas pontas, como o toque de bola. Só que o que acontece? Eu entrei em lei quando eu percebi isso, ali por volta de uns 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo. Só que o mercado, mesmo o jogo demonstrando a dificuldade do Flamengo, o mercado entendeu que o favoritismo do Flamengo era muito grande e as odds não corrigiram, né? Pelo contrário, do momento que eu entrei para o momento que eu saí, a odd do Flamengo caiu um pouco, eu saí em red. E depois de um minuto, o gol do Juventude, né? E isso atrapalhou todo o meu trade. Por que atrapalhou todo o meu trade? Porque
eu fiquei na cabeça, ficou na minha cabeça a questão do favoritismo do Flamengo, né? E sem uma justificativa, eu entrei no back primeiro tempo, esperando que o Flamengo ainda fosse empatar no primeiro tempo. Só que o que acontece? Não tinha padrão, né? O Flamengo continuava com dificuldade, chegava eventualmente numa bola jogada na área, né? E eu não deveria ter entrado, né? Porque não tinha todos os parâmetros que eu utilizo para essa entrada. Já no começo do segundo tempo, eu entrei aqui entre o minuto 45 e os 60 no back Flamengo, né? Esperando o empate para depois eu verificar se eu ia free betar, pegar o ganho, né, e estudar essa situação. E entrei no back Flamengo. Se o Flamengo começou bem o segundo tempo, essa entrada eu não julgo ela errada. Talvez eu poderia ter saído antes, porque o Flamengo nos 5 minutos iniciais jogou bem, né, buscou o gol e depois ele não conseguiu mais, não se encontrou mais na partida praticamente. Teve um momento ali entre os 60 minutos que foi a hora que eu entrei na virada do Flamengo, também só pensando no favoritismo do Flamengo e desconsiderando muito o que estava acontecendo em campo. Aqui eu julgo outro erro, né? E no final da partida eu entrei em resultado correto, esperando que o Flamengo empatasse. Então eu entrei no resultado correto 1-1. Esse aqui eu já não julgo uma entrada errada, né? Porque sempre quando o favorito tá no final do jogo perdendo, ainda mais favorito como o Flamengo e diante do Juventude, a gente costuma entrar. Mas essa entrada aqui, ela é melhor quando a gente já tá com lucro na partida, né? Porque assim o nosso psicológico fica mais preservado caso o gol não venha. Então, esse jogo do Flamengo aqui desencadeou todos os meus outros erros, né? Trabalhei, na minha opinião, bem o primeiro tempo da Holanda. No momento em que a Holanda estava bem, eu entrei no mercado, entrei no escanteio da República Tcheca, que eu já tinha avisado que entraria nos escanteios da República Tcheca, porque a gente sabe que o Patrick Schick na área, ele traz perigo ao gol adversário, é um time que joga bem de cabeça, né? E tanto é que fez o seu primeiro gol foi numa bola cruzada na área. Um dos atletas escorou pro outro que estava no meio da área fazer o gol. Aí eu entrei aqui também no lei primeiro tempo, no momento em que a Holanda estava pior na partida e a República Tcheca demonstrava alguma força ofensiva. Aí aqui eu entrei na falta. Aqui foi aquele momento da falta, para quem assistiu o jogo. Momento da falta da República Tcheca, que depois o juiz expulsou, mas eu entrei na falta. Eu nem tinha me atentado àquela mão como um possível cartão vermelho, né? Foi bom, porque já veio o green, né? Eu já saí do mercado. Aqui eu me arrependo de não ter free betado e, visto como é que o jogo ia o que ia acontecer no jogo, né, depois da expulsão. Porque depois só deu República Tcheca, né? Até o gol só deu República Tcheca, a Holanda não conseguia contra-atacar. Depois eu entrei mais um escanteio da República Tcheca, sem gol. Entrei a favor da República Tcheca por uns minutos, aqui entre o minuto 61 e 75. Então eu julgo que essa partida eu trabalhei bem. Mas o fato de eu não ter free betado aqui, possibilitando eu ter ganho quase o triplo desse valor aqui, me deixou abalado novamente. É como se eu tivesse somado essa situação do Flamengo com essa daqui. E aí, até para quem me acompanha no grupo lá do Telegram que eu criei, eu falei lá, numa situação como essa aqui, eu
pararia, né? Numa situação como essa, depois do que eu estudei, eu pararia. Porque eu sei que eu já tive experiência de momentos anteriores em que, quando essa situação aconteceu, onde eu perdi alguma oportunidade, onde eu tomei algum gol, e eu senti que eu tive um desequilíbrio emocional e continuei, todo o resto foi pior ainda. A única coisa que eu consegui ontem me superar é que eu não saí da gestão. Em outras oportunidades em que meu psicológico estava abalado, eu saí até da gestão de banca, começava a querer recuperar. E engraçado isso, porque a gente fica até chateado com a gente mesmo, e quem trabalha com trade está há muito tempo nesse mercado e não consegue resultados consistentes, deve ter o mesmo sentimento que eu, né? Um sentimento, por que que eu faço isso? Toda vez eu faço isso. O que que eu tenho que fazer para mudar, né? E a gente precisa evoluir nesse sentido. E é uma coisa que eu tenho estudado, eu não quero desistir. Quero chegar ao fim desse desafio consistente. Estou estudando para isso, comecei um curso para isso e vou melhorar essa parte psicológica, se Deus quiser, para que a gente possa ter resultados melhores daqui para frente. Aqui no jogo da Bélgica e Portugal, eu não considero também essa entrada no final do jogo, porque Portugal estava buscando um ataque, Bélgica teve um contra-ataque que o Carrasco errou o passe, o último passe que entraria na cara do gol também. O outro atleta da Bélgica, agora eu não me lembro. Então, assim, tiveram chance. Então, aqui, esse over limite eu não considero como entrada errada. E, por incrível que pareça, esse do Atlanta e do New York também não, né? Voltando aqui, né, que eu falando, eu só me programei para esses dois jogos. Eu não deveria ter entrado nesses outros jogos. E outro, esses jogos eu peguei eles no decorrer da partida também, a maioria deles. E isso também é outra falha. É bom você assistir o jogo todo, ver como é que as coisas estão acontecendo na partida, fazer a leitura de jogos. Eu entrei aleatoriamente. Esse jogo aqui eu entrei assistindo Atlanta e New York, eu entrei assistindo 70 minutos de jogo. Tiveram sim várias chances, vários gols perdidos. Também não acho que foi a entrada errada, não. Mas quando ela vai acumulando com essas outras coisas, o nosso psicológico vai ficando ainda mais afetado. No jogo do Brasil e Equador, depois do empate do Equador, nos momentos em que o Equador estava um pouquinho melhor na partida, né, também aqui entrei no segundo tempo, né, para assistir esse jogo. Eu entrei em Lei Brasil, depois do gol do Equador, e consegui esse pequeno green aqui de 22 centavos. Também fui buscar 2 gols, né? Também julgo sem leitura nenhuma. Aqui foi uma entrada errada do jogo, né? O Brasil não estava jogando bem, né? E essa entrada não tem justificativa. Na hora eu acabei entrando. Aqui, Bahia e Palmeiras. Tinha sim padrão back no início do jogo. Peguei esse gol. Mas logo em seguida eu tomei esse head aqui, né? Peguei o gol do Palmeiras e pulei pro jogo de São Paulo. Olha a loucura do dia. Eu tava assim, pulando de galho em galho. Aí no momento do gol do São Paulo, aliás, do Ceará, o São Paulo tava melhor na partida, né? Foi a primeira chegada do Ceará após a minha entrada, né? Então, assim, essa entrada também eu julgo ela correta, tá? Mas quando acumula-se a todos esses fatos anteriores, o psicológico da gente vai abalando. E aí depois eu entrei em lei primeiro tempo, sem padrão nenhum. Sem padrão nenhum. Eu sou torcedor de São Paulo, então eu acho que aqui eu fui mais como torcedor mesmo. E que sirva de aprendizado. Tudo que eu estou falando aqui para vocês. E se vocês se identificaram com alguma situação dessas aqui que eu estou falando para vocês, tentem também se corrigir.
Aqui no Grêmio Fortaleza, peguei uma falta frontal no final do jogo do Grêmio Fortaleza, né? Só que sem sucesso, não foi gol, já saí do mercado logo em seguida. E o Grêmio Fortaleza também era uma entrada que merecia apostar que sairia mais um gol. O Grêmio tinha um jogador expulso, o Fortaleza e o Grêmio queriam vencer, estavam com posturas ofensivas, então foi uma entrada também correta. Só que sem êxito, né? O gol não saiu. Né? Engraçado é que os jogos dos mesmos horários, todos estavam saindo gol no final do jogo. Praticamente esses dois aqui que. Aliás, esses dois aqui mesmo, São Paulo e Grêmio e Fortaleza, foram as únicas partidas que não saíram gol no final do jogo. Ceará e São Paulo, outra aposta. Acabei fazendo uma aposta aqui no São Paulo, né? Então, assim, eu tô sendo bem honesto com vocês. Tudo aqui que eu fiz nesse dia, né? Todos os erros que cometi, até para que eu possa. Antes eu fazia esses erros e ficava para mim, me martirizava, como ontem eu me martirizei. Né? Foi difícil dormir, eu fiquei pensando numa quantidade de erros que eu cometi aqui, né? E espero melhorar. Por isso 6 meses, né, de desafio, porque eu sei que a parte psicológica é uma coisa difícil de ser trabalhada e difícil que a gente resolva. Mas eu quero resolver. Hoje eu não tive tempo de fazer o artigo lá no dia de trade, né, por conta do meu filho. Tive um acidente aqui em casa e ele acabou batendo o nariz, rasgando, e eu tive que levá-lo ao hospital. Então, por isso que eu estou fazendo o vídeo e não o artigo, que eu não tive tempo, tá? Para quarta-feira, que amanhã eu não vou poder operar, amanhã é dia 29, não vou poder operar, que eu vou estar de serviço. No dia 30, eu quero trabalhar esses dois jogos. Fortaleza e Chapecoense às 16 horas e Internacional e Palmeiras às 19 horas. Fortaleza muito forte, né, vem muito bem nesse campeonato. Já teve ótimos resultados, é um time muito bom de cabeça, então vou explorar as bolas aéreas. Né? Espero que tenha padrão para back também Fortaleza. Chapecoense, confesso para vocês que eu não assisti nenhum jogo da Chapecoense. Né? Agora do Fortaleza sim, é um time que marca muito, já tem um padrão de jogo e causa dificuldades. É um time rápido na frente. Tem uma boa fase do Pikachu, apesar que ele errou um gol ontem, né, no pênalti. Mas tem os atacantes, o David também, que é um bom jogador, segura bem a bola, é forte. Então, assim, o Fortaleza tem surpreendido e acredito que ele possa ganhar essa partida contra o Chapecoense. Mas a gente não pode esquecer, né? Chapecoense, por exemplo, na verdade, agora que eu me lembro, assisti o jogo contra o São Paulo, mais pedaços da partida. Acho que só o primeiro tempo. Né? Não estava jogando bem contra o São Paulo, muito recuado. São Paulo fez 1-0. E aí, depois da expulsão do jogador de São Paulo, o Chapecoense cresceu na partida. Então, assim, mas demonstrou fragilidade do tempo que teve a quantidade de jogadores igualada. Só depois do jogador expulso que ela cresceu na partida. Internacional e Palmeiras. Né? O Inter tentando se encontrar com a Aguirre ainda. Não assisti nenhum jogo do Internacional depois que o Aguirre chegou, mas acredito que ele já conhece o clube e ele treinou São Paulo também, então eu conheço o estilo de jogo dele. As equipes dele marca muito e é mais reativa. Não é um time que toca muita bola no ataque, não. É um time que defende bem e sai com velocidade. Então ele deve estar mudando a característica do Internacional jogar. Já o Palmeiras vem no ano, tem um elenco excepcional. Bolas paradas do Palmeiras eu pago também. Falta. Ontem o Scarpa fez um golaço de falta.
Então, os cruzamentos na área, é um time muito bom nas bolas aéreas. Então, aqui, Fortaleza, Palmeiras são times que eu pago as bolas paradas, principalmente os escanteios. Tá? E o que esperar para essa partida? Essa aqui eu vejo Fortaleza como favorito. Já entre Internacional e Palmeiras, eu vejo igualdade aqui. Então a leitura de jogo vai ser muito importante e ficar atento às bolas paradas do Palmeiras. Então é isso. Se inscreva aí no Dia de Trade, acompanhe o nosso trabalho, né? O meu e de outros traders aí tem muita coisa boa para vocês estarem assistindo, vendo lá no lendo lá no Dia de Trade, né? No nosso blog diadetrade.com. E é isso. Eu vou ficar devendo para vocês o artigo do meu 4º dia de desafio, mas fica aí o vídeo explicativo de como eu trabalhei no domingo. Tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.